Olá, hoje eu vou falar sobre a luta do luto. Como isso é extremamente pessoal, mas é surpreendentemente comum também. Nós vamos falar sobre dois personagens, sobre C.S. Lewis e sobre Jó. E no final vou contar a história de como eu passei pelo luto e como eu consigo perceber que isso é muito comum. C.S. Lewis passou, Jó passou, eu tenho certeza que quem passou por um luto ou passa por um luto, passa por isso também. Alguns por um período maior de tempo, outros por um período menor de tempo, mas parece que é uma caminhada muito parecida. Por mais que o luto seja pessoal e uma dor não é parecida com a outra, exatamente igual a outra, aliás, eu tenho certeza que todos os meus parentes, todos os meus amigos sofreram conosco. Estava conversando com minha mãe esses dias e ela estava falando também, olha filho, na verdade eu percebi muito isso quando estávamos no hospital, né? Ela acompanhou de perto muito a gente, eu contei para vocês os momentos finais, como eu desci, falei com ela, e ela queria carregar a minha dor, ela não podia carregar a minha dor, os meus sogros, minha sogra também, meus cunhados, meus irmãos que perderam o sobrinho, então cada um deles passou por uma dor, mas não são iguais umas às outras. Cada uma tem a sua intensidade, cada uma tem a sua individualidade. Eu ouso dizer que a minha dor e a dor da minha esposa, as nossas lutas também não são exatamente iguais. Então, por que eu vou falar sobre esse luto, né? Por dois motivos, essa luta do luto. Primeiro, eu fui na casa de alguns amigos e o Francisco, meu amigo, Francisco e a Jenny, né? Nós fomos na casa deles, e a gente conversando sobre isso, ele falou sobre um livro de C.S. Lewis. E a gente vai falar um pouco sobre C.S. Lewis, mas isso tem tudo a ver com o que aconteceu hoje, porque hoje nós encontramos esse desenho do meu filho. Ele estava dobradinho em uma das redes, provavelmente ele acabou colocando lá, e a gente só viu uma rede de balanço, né? A gente só viu hoje. E quando minha esposa pegou, eu fiquei olhando, falei, puxa vida, né? Então ele desenhou aqui o que é uma coisa cheia de esperança. É simples, mas é bonito, tem vida. Ele desenhou aqui umas bananeiras, ele tinha me mostrado esse desenho, depois ele até aprimorou. O outro eu já tinha guardado, né? Mas é uma bananeira, você vê que ele está no que parece uma montanha com vista para o mar, o céu azul. Então, essa era a visão que ele tinha das coisas, via as coisas bonitas. E quando a gente viu esse desenho, por que tão cedo? Por que assim? E parece muito injusto. E eu vou dizer que não parece muito injusto, é de fato muito injusto. E quando nós estamos bem, quando nós não estamos com problemas, nós pensamos que a fé ela vai nos blindar. Mas, na verdade, e eu acho que eu falei um pouco sobre isso em algum vídeo, sobre coragem, que a gente precisa vestir da armadura de Deus, porque os dias maus vão vir, e é nesses momentos que a gente vai ver se de fato nós estamos blindados ou não. E muitos de nós, para não dizer 100% de nós, vamos perceber que nós não estamos completamente blindados, e que a gente tem um caminho ali de se reconectar com Deus. Mas até os mais firmes na fé vacilam diante da dor. E isso aconteceu com C.S. Lewis. Então, Lewis foi um dos maiores escritores cristãos, ele escreveu grandes livros, grandes roteiros, mas nós vamos falar sobre dois que foi o Francisco que me recomendou. Um deles eu já li, que é o Anatomia de uma Dor. O outro eu comecei a ler, que é o Problema do Sofrimento. O problema do sofrimento é... C.S. Lewis foi convidado a escrever sobre o sofrimento e ele começou a escrever ali, eu ainda estou lendo, mas logo no começo ele diz que era um tratado racional, basicamente. Ele estava falando sobre o que ele entendia da dor, de uma perspectiva de quem vê de longe. E é muito fácil perceber isso na nossa vida. A gente acha que entende o sofrimento até a gente passar por ele. A gente acha que somos fortes até nós passarmos pelo vale da sombra da morte. É aí que a gente percebe quão fraco a gente quão fraca é a nossa fé muitas vezes, e esse é um processo muito doloroso. Então C.S. Lewis escreveu esse livro, O Problema do Sofrimento, explicando ali racionalmente, né, explicando o porquê do sofrimento, do mundo que nós vivemos, mas alguns anos depois ele perdeu a sua esposa, e quando ele perdeu a sua esposa, ele acabou escrevendo em seu diário sobre
o que depois se tornou um livro que se chama Anatomia da Dor. E ali ele abre o coração sobre alguém que está vivendo a dor de fato, e não alguém que está falando sobre a dor. E aí você percebe como é diferente você ler sobre a dor e você viver sobre a dor. São coisas totalmente diferentes. Então por isso que assim, ninguém está preparado. E eu percebi isso muito claramente no enterro do meu filho. Quando eu abri meu coração, eu acho que o vídeo número 3, que eu falo que é importante, parte 2, é o vídeo que mais assim emocionante para mim, para minha esposa, porque a gente relata a história linda que foi a despedida do meu filho, mas ao final do velório, muitas pessoas religiosas, pessoas de fé, me procuraram. Eu fiquei surpreso, eu pensei que se alguém fosse falar sobre isso, seriam pessoas que não acreditavam e de repente passaram a ver ali, né, pessoas não religiosas que acreditavam em Deus, mas que não frequentavam. Mas na verdade, as pessoas que frequentavam as igrejas, as pessoas que conheciam desde que elas que me procuraram e abriram também o coração, falaram assim: Érico, olha, não, eu percebo como eu estou longe da fé, eu percebo como isso foi algo que abriu os meus olhos também. Então a gente vê que ninguém está preparado para isso de fato. Isso que não eram pessoas que estavam passando pela maior dor, elas estavam sofrendo, como eu disse, cada um no seu nível. Algumas estavam sofrendo pela minha perda, estavam sofrendo pelo meu sofrimento, outras estavam sofrendo pela perda porque não iam ter mais o seu neto, não iam ter mais o seu sobrinho, não iam ter mais o seu priminho. Mas nós vemos que ninguém está preparado. E C.S. Lewis também não estava preparado. Mesmo falando sobre a dor, quando ele viveu a dor, ele percebeu que a coisa é mais embaixo. E uma das frases que ele escreveu lá que mais me chamou a atenção, ele diz o seguinte, eu gostaria de ler. Diz assim: não que eu esteja ou ache que estou em perigo de deixar de acreditar em Deus. O verdadeiro perigo é começar a pensar coisas horríveis sobre Ele. Então, quando ele estava em sofrimento, ele não estava preocupado se ele ia deixar de crer em Deus. Não era esse o problema. O problema era, o que eu vou pensar sobre esse Deus? Ele não perdeu a fé, mas ele enfrentou um conflito que muitos de nós enfrentamos, que é como eu posso continuar amando Deus quando no luto parece que Deus é tão injusto. E isso acontece com muitas pessoas e aconteceu comigo também. Então, logo nos primeiros dias em que nós fomos para o hospital, foram momentos terríveis. Eu vou deixar para contar isso no final. Porque quando a gente fala de injustiça, eu lembro também do livro de Jó. O livro de Jó, eu sempre achei ele um livro um pouco difícil de entender. O contexto geral é até fácil, mas depois vem os amigos, um fala uma coisa, depois rebate, outro rebate, mas no final Deus aparece, esclarece. E a gente percebe o seguinte, embora tenha muitos mistérios ali no livro de Jó, a gente percebe o seguinte, que Jó, ele viveu num mundo quebrado, num mundo injusto. Ele não fez nada de errado, mas ainda assim sofreu com o mundo quebrado em que ele vivia. E assim como aconteceu com Jó, acontece conosco. Jó, em algum momento, ele começou a perceber que aquilo não tinha nada a ver com ele, percebeu que aquilo era uma injustiça e começou a atribuir essa injustiça para Deus. E nós caímos nessa armadilha, eu vou dizer assim, com muita facilidade. Então nós, quando passamos por algum sofrimento, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus permite? Por que Deus não faz nada? Então a gente sempre atribui a Deus. E com Jó não foi diferente. Mas Jó, no final da sua trajetória, ele percebeu que Deus não virou as costas para ele. E ele percebeu algo que depois C.S. Lewis descobriu, e algo que eu descobri, e algo que muitos descobriram, e alguns, quem sabe, vão descobrir, é que Deus não é o autor da injustiça, mas é aquele que caminha com a gente nesse período, é aquele que caminha conosco na injustiça. Isso é muito importante. Então, quando eu fui para o médico com Thomas, no primeiro dia, eu não comi nada. Eu fiquei em jejum o primeiro dia, e orando e clamando, e o segundo dia também avancei ali um pouco no jejum, e orando e clamando, e Deus em silêncio, dentro do meu ponto de vista, Deus em silêncio.
E eu comecei a clamar e orar e chorar porque Deus não estava me ouvindo. E eu falei, mãe, Deus não está fazendo nada. E um dia depois eu troquei com minha esposa, não, minha mãe me substituiu lá e eu vim para cá, vim para casa arrumar algumas coisas, dar comida para os cachorros e subi ali para falar, entregar algumas coisas para a avó da minha esposa, que mora aqui perto, a minha avó também. Falei com minhas tias e falei também, olha, tá todo mundo orando, mas eu não ouço Deus, Deus está em silêncio. Então, era uma batalha minha. E era a mesma coisa que C.S. Lewis estava passando, a mesma coisa que Jó passou. Cadê Deus? Cadê Deus? Por que não está fazendo nada? Deus pode todas as coisas, por que não pode? E eu acho que eu citei em algum vídeo que um verso, e esse verso é muito significativo, em outro momento eu vou contar a história completa, mas dos amigos de Daniel, quando eles estavam para ser jogados na fornalha ardente, eles disseram, olha, se nosso Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar, mas se Ele não quiser também, nós não vamos servir outros deuses, vamos continuar servindo Ele. Então, essa batalha de cadê Deus no momento que eu preciso, porque Deus não faz se Deus pode, porque desse silêncio de Deus, é uma batalha que todos nós podemos passar em algum momento de dor e de sofrimento. Agora a questão é, nós achamos, enquanto nós estamos bem, que nós estamos blindados. Não, estamos bem, se eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, eu vou passar e está tudo certo, Deus está comigo. Mas é muito difícil, por isso que eu digo que o luto, ele é muito individual, mas o caminho dele, ele é surpreendentemente comum para as pessoas, porque parece que todo mundo passa por isso. Então Deus, ele não é o autor da justiça, mas neste mundo que é um mundo quebrado, ele caminha conosco. Então o luto para cada pessoa é diferente, ele tem essas coisas em comum. O caminho, ele não é só um caminho, é uma travessia. E algumas pessoas vão passar por essa travessia mais rápido, outras pessoas vão ter um caminho um pouco mais longo para passar sobre isso. E como eu disse em outro vídeo, não é nem sobre se curar, não é nem sobre superar, mas é sobre enfrentar. Então a gente tem que enfrentar isso. E logo nos primeiros dias, o meu enfrentamento era sobre essa questão de por que Deus não faz nada. E com o passar dos dias, eu fui percebendo, comentei aqui alguns textos bíblicos também, onde eu via as pessoas clamando para Deus, e embora elas não conseguissem ouvir a Deus por causa do sofrimento que elas estavam vivendo, Deus estava ali com elas. Citei alguns exemplos, mas o principal é o de Jesus, com certeza, que estava lá na cruz. Deus, por que me desamparaste? E o Pai estava ali com ele. Então, o sofrimento muitas vezes causa isso conosco, e causa essa guerra interior, porque eu sabia que Deus existia, mas à medida que C.S. Lewis, a minha visão estava começando a ficar distorcida, e isso também me angustiava. Então, em algum momento, e aí eu acho que eu vou gravar outros vídeos para falar sobre essa trajetória, a gente começa a perceber que não é Deus que é injusto, é o mundo que é injusto, mas Deus está conosco mesmo nesse período de injustiça. Então, quando deixamos Deus nos encontrar na dor, esse enfrentamento, ele começa a ficar mais... Não dá para dizer que é mais fácil, porque ainda é difícil, mas ele começa a ficar mais suportável. Então Deus, ele começa a nos guiar, a gente começa a perceber que nós não estamos sozinhos. Então mesmo com os nossos gritos, mesmo com as nossas dúvidas, Deus, ele quer nos encontrar. Então se você está passando por um luto, você já passou por um luto e você questionou a Deus, e eu fiquei muito preocupada, estou questionando a Deus, olha, tudo bem. Quando meu filho me questionava, e Deus, ele é um pai muito melhor do que eu, e quando meu filho me enfrentava em algumas vezes, eu citei que às vezes ele pedia para ele pôr a blusa, ele não queria pôr a blusa, eu só conseguia olhar para ele com carinho e falar, filho, tá tudo bem, papai tá te guiando, papai tá aqui com você. Falei sobre a coragem que ele teve em algumas situações, então papai tá aqui com você. É difícil, mas o papai tá aqui, e eu consigo ouvir Deus falando, papai tá aqui. E eu gostaria de finalizar lendo um verso que está lá em Salmos 34:18, que diz assim, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto de você, está perto de mim quando nós quebrantamos o nosso coração. E não é à toa que eu citei várias vezes aqui, Paulo falando que olha, é na minha fraqueza que eu me sinto forte.
Porque quando meu coração está quebrantado, que realmente nós buscamos a Deus. Quando as coisas estão muito boas, dificilmente nós buscamos a Deus verdadeiramente. Na maioria das vezes em que está tudo bem, eu estou com saúde, minha família está sorridente, eu tenho dinheiro para pagar ali as coisas estão indo. A nossa experiência com Deus, no geral, ela é superficial. E essa superficialidade que faz a gente pensar que a gente vai enfrentar qualquer coisa e está tudo bem. Mas nós só vamos saber o real valor da nossa fé o dia que nós passarmos por alguma luta. Então, hoje eu entendo, não é Deus que estava me provando, não é esse o ponto. É o mundo que eu vivo, ele é um mundo que traz isso. E se a gente não acordar para essa realidade que esse mundo ele é isso, nós vamos cair num abismo assim sem fundo. Antes de gravar esse vídeo, eu recebi uma mensagem de um colega do serviço, mandou lá no grupo falando, gente, aconteceu uma coisa triste, nós fomos pedalar num grupo de amigos e na volta estava tudo bem, de repente um dos nossos colegas caiu e quando foi ver, já estava morto, teve um mal súbito e... Então, olha só a fragilidade das coisas aqui nesse mundo. Uma hora você está ali, outra hora você não está. Em um momento, os seus queridos estão do seu lado. 14 dias depois, você está enterrando eles. Então, esse mundo é um mundo quebrado. Não é Deus que é injusto, é o mundo que nós vivemos. Mas nós temos que nos agarrar naquele que não é injusto, naquele que não é quebrado. E as suas promessas são verdadeiras. E aí eu volto a falar que o caminho do luto ele tem que levar a gente a gerar uma experiência que gere esperança. E essa esperança é a esperança do reencontro. Então, quando eu reencontrar o meu filho, ele não vai fazer mais esse tipo de desenho simples. Eu não sei como que ele vai estar, mas ele será perfeito em em todas as suas habilidades, será perfeito em seu pensamento, seu corpo será perfeito, será restaurado. E essa é a minha esperança no final do luto. Mas é um caminho, é uma trilha que todos nós vamos precisar enfrentar em algum momento, ou precisamos preparar alguém para que enfrente também, porque um dia nós vamos partir também. A morte ela é mais real do que a gente se dá conta. Então, meus queridos, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos, nos ajude a entender o mundo que nós vivemos e que as injustiças, os sofrimentos, as dores não são causadas por Deus, mas Ele nos acompanha nesse trajeto, muitas vezes até nos carregando no colo, se assim o permitirmos. Então, abra o seu coração, abra a sua mente, busque a Deus enquanto está tudo bem, para que nos dias maus possamos estar revestidos de sua armadura. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.